A missão na Assembleia é uma missão nova, uma missão diferente, né? Eu já tive a oportunidade de exercer o mandato de vereador por 2 vezes, no meu município natal, que é Tauá. Eu tive a oportunidade também de representar os 2.000 vereadores do Estado do Ceará, enquanto presidente da UVC, que é a União dos Vereadores do Estado do Ceará. Mas é uma dinâmica diferente. A Assembleia, até por ser o poder legislativo, a maior casa do Estado do Ceará e o representante legislativo estadual por natureza, tem um funcionamento diário, tem uma dinâmica de comunicação, de funcionamento totalmente diferenciado de qualquer outra casa. Basta ver que nós temos várias comissões que permitem que quem queira participe de maneira ativa, debata, você tem estrutura de mídia para fazer sua voz ecoar, né? Você tem plenário todo dia, você pode debater assuntos todos os dias, né? No meu caso, ainda tenho uma responsabilidade maior, porque estou líder do PMDB na casa, então ainda gera uma demanda de ter que, na verdade, acompanhar todos os projetos em tramitação na casa, para, obviamente, fazer o bom combate, a boa crítica, emendar os projetos, aperfeiçoar, né? Estabelecer links entre governo e oposição, até para negociar melhorias nos projetos. Então, é uma dinâmica diferente, né? Apesar de que o desafio político foi um desafio meio que repentino, né, na minha vida política, na minha ainda curta vida política, mas um desafio que eu já pensava, já sonhava e, na verdade, intencionava assumir a cadeira na Assembleia Legislativa e mostrar algo de novo ao Estado do Ceará. Eu tenho a oportunidade, a graça de ter nascido, de pertencer a uma família que sempre militou na política. O meu bisavô foi prefeito de Itauá por 2 vezes, tios meus foram vereadores, meu pai foi vereador por 20 anos, né? E eu muito cedo me identifiquei com isso e, obviamente, apresentei meu nome à minha terra natal, entendendo que uma carreira política deveria seguir todos os passos e até por conhecer isso. Quem faz essa política também no interior sabe que é uma política bem mais acalorada, uma política que realmente a população vive o dia a dia da política. Então eu propus o meu nome, fui eleito uma primeira vez, tirei 5º lugar, na segunda vez tirei 3º lugar, com a única votação que cresceu no município foi a minha votação na última eleição que fui candidato a vereador. Nominalmente foi a minha votação e percentualmente, né? Tive a oportunidade de ser presidente da Câmara do meu município, né? Desenvolver 1 ano da presidência da Câmara, escolhido que fui pelos vereadores, e ter feito um trabalho sempre de contato muito próximo com toda a sociedade, né? Foi lá onde eu criei a primeira escola legislativa do Estado do Ceará, que ainda hoje funciona, dando oportunidade de estudo diferenciado a quase 300 alunos pré-universitários. Foi lá onde eu deixei feito e levo o nome do meu avô em homenagem já depois da minha saída da Câmara, o primeiro memorial legislativo do Estado do Ceará. Essas 2 ações em parceria com a própria Assembleia Legislativa já, né? Eu entendia já desde aquela época que a Assembleia deveria, como entendo ainda hoje, que deve ser um parceiro forte das câmaras municipais, e entendo até que a Assembleia faz muito pouco quanto a isso, apesar de ter bons instrumentos, de ter uma universidade do parlamento, de ter uma TV, uma possibilidade de mídia, né? Mas a carreira política é isso, você tem que estar pronto para qualquer desafio, desde que seja um desafio justo, um desafio que lhe contemple enquanto pessoa, enquanto político, personalidade política, mas que, acima de tudo, você se sinta e tenha condição de dar uma resposta à altura. E isso é o que eu tenho tentado fazer na Assembleia Legislativa. Sou advogado por formação, tenho a minha atividade laboral, de onde eu tiro meu sustento, né? Tive a oportunidade de assumir a liderança de um partido, de ter sido eleito em uma eleição que foi uma eleição relâmpago para mim. Eu tive 40 dias de campanha, né? Porque já fui candidato tardiamente, durante um período eleitoral, e entendo que tudo isso me impõe a idade, ao passo que um grande fomentador da esperança, mas aumenta a responsabilidade de maneira proporcional, né? Porque tenho 32 anos, né?
e sei que isso pesa na hora da cobrança, mas entendi que diante de tudo isso deveria tentar fazer um mandato diferenciado, tenho procurado fazer isso. E aí vem uma das críticas e problemas do próprio Legislativo, que é a capacidade de legislar, né? Nós não podemos ser deputados, estarmos deputados, brincando de legislar, ou brincando de ser deputado, ou fazer de cada gabinete um mero local de encontro entre políticos. Isso sempre fui contra. Sempre defendi e defendo que os deputados possam ter um papel ativo e altivo. E tenho procurado fazer isso. E uma das grandes críticas e dificuldades ao mesmo tempo que nós encontramos é a limitação do legislador estadual. O legislador estadual tem uma imposição, uma limitação constitucional muito grande. Você, na verdade, tem que procurar brechas na competência de legislar. Você não pode legislar sobre tudo. Mas no que pode legislar, nós temos que amildar isso, nós temos que amadurecer e procurar fazer. E é isso que eu tenho feito. E até adotei como uma postura do meu gabinete, praticamente extinguir a questão do projeto de indicação, que eu acho, na verdade, um faz de conta. Porque você brinca de legislar, né? Até no primeiro momento parece que você está dando uma resposta à sociedade, porque teve um projeto, mas é um projeto sem consequência maior, que apenas serve para inchar as gavetas das secretarias do governo. Então eu tenho procurado muito nesse sentido, tanto de ver os espaços na hora de oferecer projetos, legislar, como fiz, por exemplo, na região dos Inhamuns, em 2 projetos direcionados, em especial para o meu Tauá, mas também para a região dos Inhamuns, que era uma demanda histórica da região, que é o reconhecimento legal da importância do carneiro, do caprino e do queijo dos Inhamuns. Mas é um projeto que mostrou essa importância, que deu esse reconhecimento legal da qualidade da produção desses 2 que são os principais itens da economia daquela região, mas ao mesmo tempo permite que se agregue valor à economia local, que se agregue valor ao produto que vai vender, que sirva de estímulo e, além de tudo, sirva de norte para que o poder estadual tenha uma visão cada vez maior nas questões regionais, né? Então eu acho que passa muito por isso. E isso não é um costume que se constrói por um só. E o que eu tenho tentado fazer, apesar do pouco tempo de mandato, mas é estimular os colegas, os amigos, os deputados, até porque é uma Assembleia nova, são praticamente 50% da Assembleia formada por novos deputados, né? Sem contar a quantidade de suplentes que assumem, que nunca tiveram a oportunidade de desempenhar um mandato antes, então assumem como primeira vez, né? Incentivar isso, para que, na verdade, a Assembleia cada vez mais paute os seus trabalhos votando, apreciando projetos de lei, mas projetos de lei que mudem alguma coisa do nosso Estado, a realidade do nosso Estado. O cenário estadual nós não podemos avaliar sem verificar antes o cenário nacional. Nacionalmente, eu acho que o país foi jogado a uma situação de desespero. Nós, na verdade, estamos em uma situação de descredibilidade, onde o governo, quando fala a verdade, parece que está mentindo, né? Um governo que faz de manhã e desfaz à tarde, que não dá perspectiva, esperança, confiança a ninguém, nem à classe política, nem ao judiciário, nem à população, nem aos segmentos sociais, nem à imprensa. Ninguém tem segurança com esse governo. E o que nós estamos acontecendo é diariamente pautas tristes, pautas de dificuldade que cada vez mais jogam o país em situações que as consequências e o retorno a um status coante, a um status inicial, será muito prejudicial e muito penoso, né? Na política estadual, falando mais da política do dia a dia, o que vejo é que as eleições de 2014 foram um novo divisor de águas na política do Estado do Ceará, né? Obviamente, há algum tempo nós não tínhamos uma eleição tão polarizada, pelo menos com grupos políticos tentando se posicionar de maneira clara e ao mesmo tempo combativa, em polos opostos. E a maior representação disso é que a própria Assembleia, um terço da Assembleia foi eleita sob os comandos da oposição. Isso obviamente tem movimentações que ocorrem durante o mandato, mas o resultado da eleição foi esse.
E é esse resultado da eleição que claramente não deixou e não está deixando que a política pare. Né? Que a política de polarização, de situação e oposição, isso tem fomentado o trabalho na casa, tem fomentado as manifestações políticas. A cobrança política tem sido muito boa e saudável, creio eu, em função disso, em função de existirem duas tendências no estado do Ceará, inclusive com o surgimento de novas tendências de questionamento, de oposição, talvez até em função da força que isso se estabeleceu, né? E vejo que isso vai se desenhar nos próximos anos. Vai se desenhar na disputa das prefeituras municipais, da prefeitura de Fortaleza, especialmente. Vejo que o governo do governador Camilo é um governo que ainda não conseguiu se mexer, ainda não conseguiu dar respostas efetivas, teve algumas ações pontuais que podem ser registradas e elogiadas, como foi o caso da tratativa com a Polícia Civil, dos professores, o diálogo do governo com a Assembleia, em função também dessa nova realidade da Assembleia, tem sido um diferencial, né? Isso é claro, mas é um governo que não deu respostas ainda à população. Um governo que ainda está... A segurança, que foi uma pauta que o governador prometeu comandar do próprio gabinete, comandar pessoalmente. A segurança a cada dia fica pior. Né? Estamos agora convivendo com retorno diário de assaltos a bancos. Os crimes patrimoniais aumentam consideravelmente. Se comemora um mês a diminuição de homicídios como se fosse a vitória da segurança pública no estado do Ceará. Antes de terminar o aniversário, já vem a notícia de uma nova estatística jogando tudo por água abaixo. Né? Então, a segurança é um tema que nós entendemos que não existe trabalho diferenciado da segurança no estado do Ceará. E essa era uma promessa. Saúde e seca. São os 3 S's que eu venho dizendo desde fevereiro. Seca, saúde e segurança. São os principais temas que o estado tem que se concentrar. Porque no momento de dificuldade você tem que dar atenção ao que está mais complicado. Né? Saúde. Saúde, nós vivemos com problemas na saúde diariamente. A imprensa pauta isso todo dia. Nós, deputados, visitamos alguns hospitais, especialmente um que me chocou muito foi o Alberto Seib, vendo a realidade das condições de saúde com as crianças, né? Mostra que há uma carência de recursos para isso. O Alberto Seib, por exemplo, salvo engano, está esperando um recurso da ordem de 50 milhões para a conclusão de uma nova etapa. Mas, ao passo disso, o Estado tem muito dinheiro para fazer outras coisas. Né? Então, isso gera uma crítica, um debate. Por que não se dá uma atenção maior à saúde? Nós vimos o Estado assinar contratos milionários, quase que bilionários, com empresas terceirizadas de serviço, sem que um concurso público fosse feito para dar uma segurança maior à classe médica, aos profissionais de saúde, aos enfermeiros, aos dentistas, que estão cada vez mais com questão salarial defasada, sem carreira. Né? O Estado não se estrutura na questão da saúde. Né? Então, e o atendimento precário. Nós temos belos prédios no interior, policlínicas lindas, bonitas, equipadas, mas sem funcionamento. Nós temos hospitais gigantes em funcionamento ou em vias de funcionar que não dão resposta à população, que não tem especialistas, que se comemora a ida de um especialista onde era para esse atendimento ser diário, uma vez por mês. Né? Nós temos graves diferenças de destinação de recursos da saúde entre as regiões do estado do Ceará, isso é claro, entre a região norte e a região do centro-sul, dos Inhamuns, é um abismo. Né? Chega a ser 5 vezes mais, o Estado gasta aqui quase que 5 vezes mais na região norte do que nas outras regiões do Estado do Ceará. Isso mostra que não está correto. Né? Mostra que das duas uma, ou não precisava gastar tanto, porque se resolve com pouco, né? Ou a grande maioria está abandonada porque só está se gastando onde quer, em uma determinada área. Interesse político. Mas esse interesse político não deve condenar as pessoas. Esse interesse político, eu creio que é um interesse legítimo até quando trata todos de maneira igual, principalmente em serviços essenciais da administração pública. Você não pode sacrificar pessoas na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, em detrimento de interesses políticos menores.
até porque o estado é composto por 184 municípios, né? E a seca parece brincadeira. Eu acho que todo cearense já deveria ter, principalmente do interior, um diploma de pós-doutor em questões de seca. Na verdade, o que houve foi o anúncio do presidente da Assembleia, deputado Zezé Albuquerque, de um acordo dele com o governo, em que nas emendas parlamentares, metade dessas emendas seriam destinadas à saúde e seca, porque são obras hídricas, a gente pode até simplificar, seca. Isso não foi um acordo feito entre os deputados, claramente. Não houve reunião de líderes para isso, não houve reunião de deputados para isso. Isso foi um acordo feito entre o presidente da casa e o governador, que foi comunicado aos deputados. O que claramente eu elogiei é porque creio que seja uma boa ideia. Apesar de achar que é uma ideia pequena, simplória. Só a ideia. Por quê? Porque tramita na casa uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, de minha autoria, subscrita por quase 30 deputados, mais de praticamente 2/3 da casa subscreveu, criando no âmbito do legislativo um instrumento de legitimidade e maior independência do poder legislativo, que são as emendas parlamentares, o orçamento impositivo às emendas parlamentares. Porque o que ocorreu e ocorre ainda no estado do Ceará, principalmente nos últimos anos, é uma ficção em torno dessas emendas. O deputado faz de conta que indica as emendas, o governo libera as emendas que quer, com ações politiqueiras. O deputado não tem certeza de que a emenda que ele indica para uma determinada área, um determinado setor, um determinado município, será cumprida pelo Estado. Então, de nada adianta fazer uma firula, dizer que o deputado vai poder indicar essa emenda para a seca, para a saúde ou para outra área, quando não se tem a certeza de liberação daquela emenda. Então, apesar da ideia ser boa, porque inclusive é uma ideia que está ipsis literis, igual ao que consta na PEC, que nós tivemos a oportunidade de, mais uma vez, de ser o autor, é essa. Lá na PEC já consta isso, que metade das emendas parlamentares serão destinadas obrigatoriamente para saúde e seca, né? Então, o que nós queríamos era que a casa, a própria casa, que é quem tem de votar a PEC, tivesse avançado nisso. E esse projeto está trancado na Procuradoria da Casa há mais de 6 meses. Né? Um projeto que dá independência aos deputados, está trancado. Mas a ideia eu não posso condenar, é uma boa ideia. Agora nós temos de ter certeza que isso vai ser atendido. Porque se assim não for, de nada adianta o deputado Aldic, o deputado A, B, C ou D, destinar uma emenda que já é simbólica, a emenda parlamentar, deputado estadual, mas destinar para uma santa casa, para um hospital. Se não tiver certeza que ela vai ser executada. Será apenas uma peça de fantasia ou mesmo ficção. A minha primeira filiação partidária foi do PMDB. Eu sou do PMDB desde a minha primeira filiação, para que também isso fique claro. O PMDB é o maior partido do Brasil, claramente. O país que tem mais estrutura, o partido que tem mais estrutura no Brasil. Obviamente vive diversas realidades, inclusive estaduais. Né? Estados em que há uma tendência maior, em função das afinidades, ao próprio governo federal, e estados que não. Há representantes que têm essa tendência maior de aprovação, outros que não. O que é uma prerrogativa de cada um. Cada parlamentar deve ser respeitado pela sua opinião pública e política. Né? Na minha opinião, o governo federal é um desastre. Né? Eu, claramente, não votei na Dilma. Eu fiz campanha pro Aécio. E não me arrependo de ter feito isso. Mesmo o PMDB tendo essa realidade diversa. Porque já acreditava naquele momento que o governo não daria ao país a estabilidade que nós pensávamos. Né? O PMDB, claramente, tem dado, na minha ótica, uma chance para que a presidente Dilma recupere o país. Né? Quem defende que o PMDB já tivesse desembarcado do governo federal, tem de ver que se isso tivesse ocorrido há 6 meses, a estruturação política, há 3 meses, há 4 meses,
do país hoje já seria outra, porque o PMDB é um partido, como eu disse, o maior partido do Brasil, é um país que tem base no Congresso Nacional, é um país que uma movimentação sua, de maneira direta, tem consequências, né? Não passa do discurso político. E o impeachment de uma presidente, que é o que, na verdade, todo mundo deposita no PMDB, a esperança de que isso ocorra, não pode ser feito de maneira assodada. A tomada de qualquer cargo público, político, deve ter sensatez, deve seguir alguns critérios, né, seguir alguns passos, principalmente quando se trata de uma presidente da República, que é uma figura única no país, né, e é uma figura que dá o cargo de presidente, dá a conotação da estrutura política do país, da credibilidade, da tendência política do país. O que nós vivemos hoje é a presidente sem condições de exercer o cargo da presidência, né, claramente. E o PMDB tem dado chances reiteradas, mas tem mostrado que isso tem limite, né? Nós já temos posicionamentos e falas do presidente Michel Temer mostrando claramente que o PMDB não vai fazer tudo o que o governo quer, o que o PT quer, para deixar o presidente no poder. Não vai aumentar imposto, não contem com o PMDB para isso. O PMDB não vai pagar por erros do partido da presidente, isso já ficou bem claro, né, mas bem claro mesmo. E o PMDB tem feito, acima de tudo, uma postura crítica. Aprova o que acha que deve ser aprovado para o bem da estabilidade do país. O que acha que não deve ser aprovado, não aprova, né? Tensiona, critica, debate. E por fazer todo esse papel, é que na verdade também muitas vezes é mal interpretado, né? Mas ao passo em que é mal interpretado também, é o partido em que todas as categorias, todos os setores, buscam no momento da dificuldade. No momento de garantir uma segurança, de garantir uma estabilidade, de procurar um consenso, de procurar a resolução de um problema grave ou não grave, o PMDB sempre é procurado. Então é porque tem essa característica de amadurecimento, de ver o país como um todo, enfim, de querer, na verdade, que a democracia prevaleça. Esse momento eleitoral de um ano antes da eleição sempre é um momento tenso, porque é um momento limite para alteração partidária, mudança de partido. Esse ano nós temos uma questão diferenciada, porque nós já estamos convivendo com a infidelidade partidária, que impede isso, mas ao mesmo tempo estamos convivendo com a possibilidade de abertura de janela política e de instrumentos que foram aprovados, estão sendo aprovados pelo Congresso, que mudam a realidade das eleições. Por exemplo, a alteração do prazo de 1 ano para 6 meses na filiação, no domicílio eleitoral, a janela, a questão das coligações. Então isso tem causado, na verdade, um turbilhão de emoções, né? Um turbilhão de possibilidades, de mudanças, de necessidades para a sobrevivência políticas, porque as alterações partidárias, algumas delas esmagam partidos menores, partidos políticos, e quem quiser sobreviver politicamente vai ter que ou estruturar bem um partido pequeno, ou então procurar um partido que já tenha uma estrutura maior. E isso tudo é o estado de necessidade da política, né? Essa questão do PMDB local, do município de Fortaleza. Primeiro, a eleição de Fortaleza deve ser uma eleição que terá vários candidatos, bons candidatos. Tem o prefeito Roberto Cláudio, o deputado Heitor se apresenta como candidato já, praticamente, do PSB. Basta ver o evento que ocorreu hoje na Assembleia, né? Nós temos o capitão Wagner, deputado, que se apresenta como candidato, um bom deputado. Nós temos o deputado Renato Rosendo, que se apresenta como pré-candidato. Nós temos outras possibilidades. Vitor Valim, que é do PMDB, se apresenta como pré-candidato. Nós temos nos bastidores os partidos fazendo convites e para reorganização de quadros. PSDB querendo protagonizar, PMDB certo que vai protagonizar, né? O prefeito da cidade mudando de partido indo para o PDT. Então é uma movimentação partidária que já é muito tensa, ansiosa. Mas esse ano tem um complicador, porque nós estamos vivendo a possibilidade de reforma política durante ela. Mas o que eu creio é que a Prefeitura de Fortaleza, o município de Fortaleza, terá uma eleição das mais disputadas. A reforma política desse ano, que é sempre próxima a uma eleição,
e geralmente a municipal, se fala muito sobre reforma política, porque é a primeira eleição que você testa o que vai acontecer. Até porque a reforma é feita por deputados federais, então primeiro tem que se testar. Na prática, para ser pragmático, é isso. A reforma eleitoral e política desse ano, a diferença dela é que ela não está sendo pontuada. Basta ver que o Senado agora e a Câmara aprovaram praticamente 2 projetos, uma PEC e um projeto de lei, em que todos os temas estão concentrados, debatidos. Desde doação de campanha, a tempo de eleição, que é outra questão que vai diferenciar muito, se reduzir para 45 dias, né? A questão das coligações proporcionais vai obrigar a movimentação partidária e dar um fortalecimento de partidos muito grande, porque além de a coligação passar a ser, na prática, para a contagem de tempo de televisão e rádio, ela vai obrigar os partidos a terem vários candidatos, senão não vão eleger representantes, porque o quociente será contado dentro do partido. Foi criado um perfil de 10% por cada candidato, para haver a possibilidade de ser declarado eleito, para acabar com os tiriricas da vida, como todo mundo sempre fala, né? Enfim, que mudam muito o jogo, né? O domicílio eleitoral, tinha uma proposta de não exigir domicílio eleitoral, de você decidir o domicílio eleitoral no dia. São muitas questões. A doação de campanha, né, que creio eu que nesse ponto o Senado acertou, que a doação de campanha deve ser pessoa física, deve ser somente pessoa física. Você tem que evitar as relações entre políticos e empresas. O momento que nós vivemos não permite isso. A Lava Jato diariamente convivendo conosco, né? Então eu acho que esse é um grande tema, mas que vai desaguar no judiciário, né? O judiciário está prestes a dizer se é constitucional ou não a questão das doações de campanha. Então, a reforma política não pode ser falada como um ponto só, porque eles estão todos entrelaçados e um batendo no outro, um alterando o outro, mudando a realidade política um do outro. Então, eu acho que, e no meu entender, no final das contas, está sendo uma boa reforma política. Está sendo uma reforma que vai mudar as eleições. Acabou-se com carros de som, restringiu-se, é uma questão de poluição sonora, de incômodo à população, que sempre foi uma grande crítica das eleições. Muitas pessoas criam antipatia ao processo eleitoral em função da propaganda, de como a propaganda era feita, né? Então são vários desses itens que vão mudar as eleições. A eleição de 2016 será uma eleição, a eleição de 2016 será uma eleição que a população vai participar de maneira diferente. E o que eu tenho a dizer é que nós estamos trabalhando diariamente na Assembleia, né? No meu entender, deputado não pode ser limitado, não pode se limitar principalmente deputado estadual, que é uma quantidade muito menor do que os deputados estaduais e que somos obrigados a conviver mais perto com a classe política, com os nossos eleitores, né? Eu costumo dizer que estou lá trabalhando todo dia, tentando aprender os temas novos que aparecem, estudando, tentando ouvir as classes, seja na área da saúde, como tenho feito constantemente com os agentes comunitários de saúde, seja com outras classes, na área da educação, na área da segurança pública, servidor público, tentando estabelecer esse diálogo com o governo e, acima de tudo, cobrando uma postura clara e coerente do governo, né? Que é quem tem o poder de bem executar o nosso orçamento, quem tem o poder de gerir os recursos que nós entregamos e pagamos com muito suor, combatendo o aumento de impostos, como fizemos na reforma tributária na Assembleia, que infelizmente foi aprovada, mas não contou com o nosso voto, né? O voto da bancada da oposição foi contra, uma reforma que aprovou aí 400 novas taxas, né? Então, eu acho que é isso, nós estamos lá para trabalhar. E o que eu tenho a dizer é que a população assista os canais de comunicação da FM e TV Assembleia, procure os canais de comunicação, como o Jornal Estado, para perceberem a avaliação e o trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares e critiquem, usem as redes sociais, usem as mídias sociais, as entidades de classe, se façam presente à Assembleia para dialogar, para cobrar, para mostrar posicionamento com os deputados, porque isso, na verdade, engrandece o nosso mandato. Na verdade, nos dá pauta
pauta de trabalho. E isso é bom. Para quem está lá e quer trabalhar, isso é bom. E a população é quem vai ter o benefício maior disso. Porque quem está lá está passando por lá. Lá não é cadeira vitalícia, lá nós não temos a inamovibilidade do judiciário, né, nem a vitaliciedade. Lá, nós estamos lá passando chuva. Mas enquanto lá tivermos, temos que dar conta do nosso recado. E é isso que eu tenho tentado fazer.